Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe aqui no programa o jornalista, poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Ele é gaúcho de Caxias do Sul, colunista de alguns dos principais jornais do país e de um programa na TV Globo, Encontro com Fátima Bernardes. Fabrício possui mais de 20 prêmios literários. E a boa nova é que ele está morando aqui em Belo Horizonte. O porquê? Você vai saber isso e muito mais nessa entrevista. Fabrício, obrigada pela entrevista. Uma honra. Uma delícia estar aqui e principalmente no seu apartamento de Belo Horizonte. Ô, gente, e para contar para você, você sabe como a gente descobriu o andar do Fabrício? Uma janela do Internacional na varanda dele. Tem uma bandeira do Inter. Sou colorado, não se muda de time. Não, nunca? Não tem como adaptar de acordo com o estado. Isso é bajulação e oportunismo. Aqui, mas aqui em Minas Gerais você não tem um segundo time? Não existe segundo time. Porque aqui a gente tem... Eu amo o Internacional, odeio o Grêmio, é isso. Aqui, no Grenal, o Grenal te enlouquece então, né? O Grenal é difícil. Talvez tenha Grenal na Libertadores em 2020. Vai terminar o estado. Olha, isso que você falou, aqui não estava nem na proposta do programa, mas por isso que é bom esse tipo de programa, que a gente vai abrindo os leques. Essa história de Grenal é uma história assim, muito presente na minha vida. Eu morei em Porto Alegre 3 anos e meio. E na época eu trabalhei na Band e cobri esporte, futebol lá. Gente, eu fiquei impressionada da rivalidade. A gente acha que Cruzeiro e Atlético aqui pega fogo. No Sul, o negócio é muito pior, muito pior. Teve uma história lá que você deve lembrar disso, parece que um jogador do Grêmio, que tinha um carro vermelho, os caras não queriam banir o cara da vida, quebrar o carro dele, enfim. Eu estava conversando com o Calil, o prefeito aqui, que foi presidente do Galo, ele me falou a mesma coisa, ele fica impressionado com as rivalidades suas lá no Sul. É que tudo é mais acirrado, o gaúcho é passional, ele é sujeito de grandes emoções. Nós, quando falamos, a gente fala sempre como se estivesse assaltando o outro. Oi! Olá! Tudo bem? A gente não fala mansamente. Não existe o início de conversa manso. Ué, é então... tudo feito no atropelo. Mas você tá pegando um jeitinho mineiro, que eu tô achando ser menos atropelador, não tá? Não? Na entrevista a gente vai se aclimatando. Né? Faz um pequeno Termina sacrifício. daqui, tu vai ver como eu sou. Eu grito pela casa. Pra mim, não existe corredor. A minha voz é o corredor. Ou seja, se a Beatriz está no quarto, eu estou na sala, eu grito. Eu não vou lá para chegar perto, nem nada. Ô, gente, já que você falou de Beatriz, eu vou contar para vocês, então, aqui na abertura a gente falou, né, o motivo. O motivo é Beatriz. Sim, eu e a Beatriz, nós moramos 2 anos em Porto Alegre. E depois, assim que terminou a licença dela, né, que ela estava licenciada do BDMG, a gente voltou para BH. Até porque o mineiro é muito devoto da família. O mineiro tem muita dificuldade de ficar longe da família, dos parentes. Muita dificuldade. É apegado. Ele fica doente se fica muito tempo longe. O mineiro adoece de saudade. Ela não deu conta, né? A saudade é mortal para o mineiro. O gaúcho, ele já consegue se adaptar. Ele cria, eu acho que ele transfere a saudade para certos objetos e rituais, como um time de futebol, como o chimarrão. O mineiro, não. Vocês são extremamente tradicionalistas. Eu fiquei interessante ver situações como Semana de Farroupilha, os gaúchos saem pichados na rua, assim, tem aquelas questões, né? Eu acho que compõem bem essa questão do mineiro com o gaúcho. Não tem como entender, por exemplo, o que faz milhares de famílias acamparem no Parque Marinha do Brasil em Porto Alegre. Eles acampam, formam um CTG, Centro de Tradição Gaúcha, ou seja, cada um faz o seu acampamento, a sua barraca, para ficar morando no parque durante a comemoração da Semana Farroupilha. E lá ocorre uma transmudação, uma transformação
Porque o gaúcho, ele retorna às suas raízes e tu vai ver no parque gente andando com um facão Verdade. no cinto. Bota, calça, Bota, chapéu. bota, puxado, né? Lenço colorado. Você sente alguma falta ainda de alguma coisa lá? Ou você está bem adaptado? Porque eu queria te perguntar exatamente sua rotina, né? Na apresentação a gente estava falando dessa questão que você vai para suas viagens, você tem que fazer seus artigos, suas crônicas, enfim. Como é que você está adaptando morar aqui? E eu visito pontualmente Porto Alegre, a gente tem um apartamento em Porto Alegre e a minha mãe está lá. Dona Maria Elisa. Ela tem 80 anos, então eu faço questão de uma vez por mês, no mínimo, passar em Porto Alegre. E também já aproveito para fazer compra de erva mate. Ah, mas aqui no Mercado Central você acha também? Acha, mas muito mais caro. Ah, tá certo. Essa Fica quase o dobro. A gente estava falando... O que eu sinto falta em Minas é carne. Carne, muita falta. Não, a carne tá cara, né? Não, Deixa eu te a falar, carne mas aqui é terrível. Porque o gaúcho, ele come carne prodigiosamente. Ele come muita carne. É algo que a Beatriz sempre ficou impactada, perplexa. Como que vocês comem carne? Quer comer carne todo dia? Você sabe que eu percebi isso, claro, na minha passagem por lá? A maioria dos apartamentos, todo mundo tem na varandinha uma churrasqueira. Não, é mais importante a churrasqueira do que vaga na garagem. Não existe apartamento ou imóvel projetado sem churrasqueira. Não tem. Talvez a churrasqueira seja o equivalente mineiro à despensa, que é algo que me surpreendeu. As casas têm despensa, isso não acontece no Rio Grande do Sul. É verdade. Tem A uma gente gosta de despensa, fazer o manutenção. mineiro gosta de ter um estoque para uma terceira guerra mundial. O país entrou em colapso, o país virou Venezuela, o mineiro pode sobreviver 3 meses, porque ele compra para forrar a despensa. E você sabe que às vezes isso que você falou é tão interessante, depois quando você vai usar já passou o prazo de validade. Não. Aí você joga fora. E é uma obsessão, sai fora, a dispensa é uma obsessão. Eu fazia compras semanais no supermercado. Aí eu passei a fazer quinzenais. Aí de repente eu passei a fazer mensal. Aí eu estava muito mais preocupado em encher a despensa do que a geladeira. E chegou um momento que eu comecei a fiscalizar os produtos, ter um caderninho de entrada e saída dos produtos, até que eu fiquei tão doente com a despensa que eu peguei a chave, fechei a despensa e fiquei com a chave. A Beatriz disse, olha, tu passou da conta, você já está muito mineiro, me devolve a chave. Ô, você sabe que isso aí não te dá... Ó, bem mineiro eu falando, né? Ô, dá uma crônica. Você já pensou em fazer uma Sempre, crônica? tudo é crônica. Eu escrevo para o jornal O Tempo, Crônicas Mineiras. Então, é uma boa pauta. Para falar em crônica, eu quero te falar um pouquinho do seu trabalho, né, como escritor e poeta, mas essa questão de crônica, eu lendo suas crônicas, tem algumas que eu me divirto tanto e me adapto bem a ela, aquela dos doidos do Waze, né? Eu sou fiel brigona com o GPS quando ele me manda para uma rua sem saída ou para contramão. E eu sou uma das doidas que fica xingando o tempo inteiro. E quando eu li sua crônica, eu falei, gente, olha que delícia. Você, com a sua criatividade, como é que você inspira? É no seu cotidiano mesmo? Mas a gente sofre com a questão aplicativa para ser um amparo, não é para ser uma religião. E o Waze virou uma religião. Se você atende o público num táxi, ou no Uber, ou no Cabify, não importa, você tem o GPS como referência. Mas o passageiro ainda é o cliente, ou seja, ele tem que dizer o caminho. E não importa se o caminho do cliente vai ser maior do que o caminho do Waze. Porque nem todo mundo quer chegar rápido. Nem todo mundo quer chegar apressadamente. Por exemplo, meus pais, eles preferem que o motorista dirija com calma do que eles cheguem antes em casa. Então a gente tem que ter esse entendimento de que o aplicativo não é uma seita, não é uma religião. Desobedecer o aplicativo é bom até para exercitar a memória. Não,
Não, e é verdade, você tem um ritmo, né? E ele nem sempre, ele mostra, na minha opinião, o melhor caminho. Então, por isso que eu te falei. Qual que é o grande lance do aplicativo? Dar um caminho alternativo. É esse. Então, todos os caminhos que ele vai dar serão alternativos. Ele nunca vai querer o caminho dominante. Porque senão ele perde a sua funcionalidade. Ou seja, o Waze é feito para atalhar. Ele vai só colocar o atalho mesmo quando as vias de maior circulação estão normais. Mas é muito bacana isso que estava falando, dessa questão da crônica, é do seu dia a dia, como que a gente vai lendo e vai se identificando. Agora, é uma questão mesmo, né, em relação ao que a gente estava falando de prêmio de literatura, essas coisas em si, você foi professor lá na Unicinos e coordenador do curso de literatura. Aí eu fiquei pensando, por um acaso já passou assim na sua cabeça que você está sendo estudado, você que ensinou tantos alunos sobre os principais escritores brasileiros, poetas, enfim, que você é estudado hoje e vai ser estudado? É muito doido assim saber que um pós-modernista, gaúcho, Fabrício Capinejar, e que você já tem uma trajetória e uma história nas escolas de letras, de literatura do país? Eu não penso nisso. Nunca pensou? Não, isso é necrofilia. Não. Claro que é. É uma vaidade parada. Não é modéstia. Eu dei até falsa modéstia. Eu sou do trabalho. Eu sou de esforço. Eu não fico olhando para trás. Não é meu papel olhar para trás. Meu papel é me reinventar sempre. Mas isso de você ter uma marca é muito bacana, assim, porque é a questão da história que vai para frente. Mas é algo sabe? que eu não consigo pensar. Você não preocupa com isso. Exato. Mas é assim, interessante. Dentro de si, estamos sempre no eterno presente. Dentro de nós há um eterno presente. Tanto que é um erro, as pessoas erram nisso, quando tentam recuperar amores antigos, pensando que vai funcionar do mesmo jeito que funcionou um dia. Dentro de nós há um eterno presente. Mas para os outros é um passado. Aí a gente pensa, aquilo que aconteceu, por exemplo, em 1990, ainda é recente para nós, dentro de nós. Mas para os outros é muito tempo. Eu não caio na cilada do egoísmo, de querer cobrar uma recompensa ou de querer receber títulos, aplausos. Eu sei que a vida não é consensual. Porque ela vai num caminho natural, você vai fazendo e as coisas acontecem. Mas não é consensual, nem na nossa família a gente é consenso, nem na nossa família a gente é unanimidade. Com certeza a gente não é na família. Não é, mas assim, muita gente sofre com essa idealização de querer ser o melhor. Eu não quero ser o melhor, eu quero ser autêntico. Mas você sabe que ser autêntico, às vezes, você cria também muito conflito, você sabe? Mas os conflitos... Mas você não deixa de Os conflitos vão acontecer. Vão acontecer. Eu acho que acontece uma mudança na nossa personalidade a partir dos 40 anos. 40 anos é um período em que passamos a gostar da solidão. Eu comecei a gostar mais da solidão um pouco antes dos 40 anos. Tu já foi, de uma certa forma, tu se antecipou. Mas aos 40 a gente gosta de ficar sozinho. A gente seleciona mais os convites. Peneiramos os convites. Sabemos dizer não. A gente não faz nada contrariado. A gente sabe o valor que é um cálice de vinho em casa. A gente não precisa nem de companhia para o cálice de vinho. A gente gosta de receber os amigos em casa. A gente prefere, inclusive, ter um pequeno comitê do que em baladas, virar madrugada para se sentir acompanhado. Porque aí você colocou uma coisa muito interessante, que aí a gente acostuma, a companhia da gente, eu até li alguma coisa sua meio por aí, que a companhia da gente é a gente mesmo. Até pra gente aprender a lidar, né, com os parceiros, com as pessoas. Quando você está bem contigo mesmo, acho que as coisas fluem muito, né? Mas também é a sinceridade, é o tempo da sinceridade. Mas, nossa, eu fico muito feliz lendo um livro, eu fico muito feliz emendando séries. E eu sei que meus amigos estão chegando aos 40 anos, nem precisa soprar as velhinhas. Eu sei
Porque eles começam a fazer cerveja artesanal. Começam a maturar queijo, a querer fazer pão, a querer fazer, sabe, bolo, pizza. Faz uma coleçãozinha Tanto de que selo, vai por quem aí. atinge essa maturidade, essa meia-idade, que eu acho que os 40 é uma meia-idade, se a gente vai contar que você vai viver até os 80, até os 90, é uma meia-idade. A cozinha é a parte mais importante da casa. Aos 40 anos, sabe qual é o grande presente? Forno. Um Nossa. forno potente. Panelas. Quem ia pensar que... Nunca eu ia pensar na minha vida que aos 40 anos eu ia ficar tão preocupado com panela. Adoro panela. Sabe, uma panela de ferro. Sabe, aquela que sabe que vai durar a vida inteira. Que eu posso fazer um carreteiro, um charque, que é prato gaúcho. Você faz? Faço, eu cozinho. Sabe, tem um forno de pizza. Nossa. Nessa hora a despensa mineira Ajuda. Ela vai bem. Não, vai. Não, mas eu tô tentando na me controlar. Na emergência, você vai procurando lá um produto, bate na despensa que você acha. O único lápis que eu acho de Minas é que a carne é muito cara. Só isso. A picanha é 3 vezes mais. Ai, gente, pois é. Já porco é assim, ó. Não há porco melhor do que em Minas. Joelho de porco. Verdade. Em Minas, assim, até com carnes menores consegue tirar proveito. Frango também. Frango a molho pardo. A gente aqui... Frango ora pro nobis. Eu vou ser obrigada a pedir um intervalozinho, porque a gente tá... nosso horário aqui é mais ou menos o horário de almoço. Aí o cupim. Ah, meu Deus. O cupim aqui também é muito bom. Cupim, em nenhum lugar é tão bom, desculpa. Eu tinha que falar isso. Não, você tem que Imagina falar... se eu ia deixar o cupim fora. E você tem que falar do cupim, da picanha na hora do almoço, né? Aqui, gente, 1 minutinho, 30 segundos de intervalo e a gente volta. Enquanto isso, quem sabe não rola aqui alguma coisa na despensa do Carpinejar, tá? Até já, tô esperando vocês de volta. Em muito mais do que a gente imagina, tem aço. Tem aço no abraço, no golaço, no traço. Aqui, nesse espaço, em todas essas palavras, tem aço. E onde tem aço, tem Usiminas. Há 57 anos, inovando quando o assunto são soluções para os desafios industriais do Brasil. Usiminas, 57 anos. Oi, pessoal, conforme prometido, estamos de volta com o poeta, escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. Queria conversar com você um pouquinho de algumas obras, alguns livros que eu, acompanhando sua trajetória, e achei muito interessante a repercussão. Eu queria começar a falar com você um pouquinho sobre o livro Cuide dos Seus Pais Antes de que Seja Tarde Demais. Aí você coloca em algumas situações que você se esforçou muito mais para, criar, vamos chamar, para cuidar mais dos seus amigos do que dos seus pais. Aí a minha questão é por que a gente às vezes tem que se esforçar para cuidar? Por que com pai a gente às vezes poderia ser mais natural, cuidar com mais naturalidade, sem tanto esse esforço? Será que é algum ressentimento? Como é que você percebe essa relação, no caso específico, que te fez escrever esse livro? É um erro acreditar que o amor é natural. O amor não é natural. Você tem que se esforçar. O amor é uma construção. O amor é esforço, o amor é trabalho. Só que a gente pensa que aquilo que a gente tem com os pais é natural e a gente não precisa fazer nada. E o amor morre. E o amor pode morrer. E o amor entre pai e filho pode morrer. A gente pensa que é eterno, mas a gente, se não se dedicar, ele morre. Se não dermos atenção, ele morre. E eu me dei conta na vida, com Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, de que eu tinha aprendido a ser marido, eu tinha aprendido a ser pai, mas eu não sabia ser filho. Ser filho a gente só aprende na maturidade. É a última lição da existência. É quando a gente sofreu tudo o que os pais sofreram para perdoá-los e retomar o elo. Nós não entendemos os pais até experimentar o que eles experimentaram.
E se você Mas não... a gente pensa que nasce filho e que é filho automaticamente. Não. A gente torna-se filho. A gente só vai se tornar filho, não é que a gente já está maduro. É isso que eu tento passar, tanto com Cuide dos Pais antes que seja tarde, como família é tudo. É preciso se esforçar para perdoar o outro, é preciso se esforçar para entender o outro, é preciso se esforçar, fazer programas comuns, conjuntos, ter projetos em comum, ter afinidades, coisas que a gente não faz com o pai e com a mãe. Porque a gente vê pai e mãe como provedores, eternos provedores, como funções, o pai e a mãe. A gente esquece que são pessoas dentro dessas funções. A gente esquece que são Maria e Carlos, no meu caso. Aqui, você falando sobre isso, eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma experiência que eu queria dividir com você nessa oportunidade, até mesmo pela experiência que você teve de escrever o livro. Tem um curso, eu já até coloquei de autoconhecimento, que chama Processo Hoffman da Quadrinidade. Ele acredita que nós somos, nosso DNA, nós somos a repetição dos nossos pais, ou na verdade a oposição aos nossos pais. Vou dar um exemplo banal. Eu tenho, meu pai é alcoólatra, por exemplo, uma pessoa que sente nessa situação. Então eu vou ter pavor de beber, eu não ponho uma gota d'água, ou então eu vou beber igual meu pai. Então, situações semelhantes. Então, eles fazem um trabalho que você, durante uma semana, você fica numa fazenda, num lugar mais fechado, trabalhando, entre aspas, né, gente, a morte dos seus pais, porque é um renascimento. Para a questão do perdão que você colocou aí, que eu achei bem interessante, que para você resgatar, talvez, até esse amor, você passa num processo, né, esse lúdico, de matar o pai e a mãe para reconstruir isso. E quando eu estava vendo seu livro, eu achei bem esse resgate que você estava colocando. Eu não concordo inteiramente com essa tese. Eu acho que Por quê? há sutilezas nesse processo. E a gente não precisa imaginar os pais mortos para não repeti-los. Eu acredito que os pais são os nossos filhos. Acontece um processo de inversão. Você foi gerado pelos pais, mas chegará um momento na sua vida que você vai precisar gerá-los. A velhice existe como uma segunda infância, dando oportunidade para que os filhos cuidem de seus pais como bebês. Você tem o direito de devolver tudo que recebeu na infância e na adolescência, quando os pais ficam velhos. É uma retribuição do destino. Pois é, mas, por exemplo, se você tem um pai e uma mãe que não foi tão bom para você como deveria ser, esse amor, ele tem... Mas é natural, até porque a gente sempre acredita que o pai e a mãe nunca foram bons o suficiente. Porque até certa época. mesmo os pais bons, a gente acredita que não foram bons o suficiente, porque a gente só olha o que temos a ganhar, nunca o que temos a dar. É a troca. Não. Do doar. Você fica preocupado em receber, nunca em oferecer. Aí a gente fica mais egoísta. A gente é egoísta. E a gente é mais egoísta com os pais. Vá lá, o pai não foi um bom sujeito. Vá lá, a mãe não foi uma boa mãe. Mas o que devemos pensar é que eles deram tudo que podiam dar. Se eles não deram mais, eles não tinham mais para dar. Eles não estão escondendo o jogo. Ninguém é ruim. Não vai dar de propósito. De propósito, intencionalmente. Eu vou ser ruim. Não recebeu amor na infância, não recebeu amor dos pais e acaba, de uma certa forma, se condicionando a ser mais áspero, severo, grosseiro. Não sabe abraçar. Se ninguém ensinou o abraço para aquela mãe, ela não vai abraçar. Se ninguém ensinou o beijo para aquele pai, ele não vai beijar. Mas partimos do princípio de que eles estão sonegando o amor. Eles estão boicotando o amor. Que eles estão querendo nos castigar. Não é isso. De modo nenhum. E também, nunca podemos fazer na vida a lei do talião. Olho por olho, dente por dente.
Não significa que os pais não foram bons conosco, que deveremos ser ruins com eles, de modo nenhum. A gente não precisa pagar com a mesma moeda. E como é que você vê essa questão dessa transição? Por exemplo, você estava falando de filho, nós estávamos falando dos seus pais. E como é que você, no seu aprendizado, você resgata isso com a relação com seus filhos? O que você ensina para eles em relação? Nada. Não forço nada. Eu não tenho como forçar uma descoberta. Cada um tem a sua riqueza interior. Eu não subestimo meus filhos. Eu sei que eles me olham, me leem, me observam. Eu não vou ficar censurando eles. Eu não quero que eles fiquem me repetindo. Eu quero que me superem. Não escondo minhas falhas para eles, não escondo meus momentos tristes. Mas eu confio nos meus filhos. Eu confio que eles são senhores de si. Acho que a gente sofre muito como pai e como mãe. Porque a gente não quer deixar o filho sofrer. O filho tem que sofrer. A gente, às vezes, faz esse equívoco. Eu quero sofrer pro No meu lugar filho. dele, não. Tu pode sofrer com ele, mas não sofrer por ele. A gente já pode criar uma bolha. Senão os filhos ficam sem anticorpos sociais. É a trajetória. Vai levar mancada no amor, vai levar vexame no amor, vai ter uma amizade traída, vai ser demitido na vida, vai perder algum concurso. São coisas que a gente passou. Você estava falando de amor aqui, me passou aqui uma outra lembrança, tá vendo como que as coisas vão agilizar na cabeça da gente, de uma crônica que você coloca sobre as chances do amor. Não sei se você vai lembrar dessa, que fala sobre os erros do perdão, quantas vezes que se pode perdoar numa relação. E tem limite esse perdão na relação afetiva, principalmente? Eu acredito que até é possível perdoar uma infidelidade, mas a segunda não, me desculpa. Aí deixou de ser corno manso para ser corno ativo. Por que as pessoas insistem nisso, né? Não tem. Se você sofreu e outra pessoa pediu perdão e não houve reparação, Isso. não houve nenhuma consequência do ato. A outra pessoa vai seguir fazendo isso. Aí eu não concordo. E eu sou muito defensor da lealdade como base da fidelidade. Ou seja, não é não ser infiel, é falar o que você está pensando. Mas você acha que as pessoas repetem esses erros por quê? Essa infidelidade é deles ou ele acha que a parceira se perdoou alguma vez? Não. A Ele questão vai é que aceitar. nós não somos didáticos com os desejos. A gente não diz aquilo que a gente quer, esperando que outra pessoa descubra e nos dê. Essa telepatia acaba sendo fiado de desastres. Um jogo de adivinhação. Não, Como amor que não vai é um adivinhar? jogo de adivinhação. A gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente é. Então explique como funcionamos para o outro. A gente tem a obrigação de explicar como a gente funciona. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu quero isso, eu não quero isso. Mas a gente não diz. E a carência, onde que ela entra para essa aceitação aí? Não, mas a carência é quando não há comunicação. O problema dos casais modernos é que não há comunicação. Tu entra no relacionamento sem saber o que a outra pessoa pensa e deseja. E depois vai descobrir dentro de um casamento que não conhece o outro. Você acha que passa muito pela dificuldade de falar de sentimento? A gente Não tem é essa só a dificuldade de dificuldade de falar de sentimento. É a dificuldade de falar de qualquer situação. Não é de comprar um presente, por exemplo. A gente quer receber um presente. Em primeiro lugar, eu acho que se tu tem dinheiro, compra teu presente. Desde que o outro dê qualquer outra coisa que a outra pessoa queira dar. Não, a gente faz com que o outro tenha que comprar o presente que a gente quer comprar. Que loucura é essa? Que muito tirania! doido isso. É uma frustração. Aí outra pessoa compra algo similar. Mas não é isso que eu queria. É assim mesmo. É muito triste o que a gente faz. A gente precisa ter nossa autonomia de se contentar e nunca colocar nas costas do outro essa dependência emocional. Ou seja, o outro precisa dar aquilo que eu não tenho. Não, de modo nenhum.
O que o outro dá é doação. Mas não é para preencher nenhum vazio. Eu não acredito em metades que se completam. Eu acredito em inteiros que se encaixam. Você precisa ser inteiro. Você entra em relação sendo inteiro. Você entra em relação com o passado. Você entra na relação com uma personalidade. O teu papel é facilitar a vida do outro. Ou seja, soprar as respostas certas no ouvido. Você tem que torcer para a relação dar certo. Então, fale como dá certo e como não dá certo. É muito simples, mas a gente não faz isso. A carência é quando a gente... é uma competição. O carente compete. Ele quer mostrar que o outro nunca vai conseguir contentá-lo. Mas aí vem essa questão aí da frustração e aí não consegue... Mas o carente assim, o carente manda 30 mensagens. Aí não responde, por exemplo. Não, 30 mensagens. Aí a outra pessoa que não é carente responde uma delas. E o carente diz, e as outras 29? O carente não dá tempo para a pessoa retribuir um presente. Dá um presente, já dá um outro em seguida, e já dá um outro em seguida. É um terrorismo psicológico. Só para mostrar que a outra pessoa não consegue atender às expectativas. A carência é uma doença. Nós estávamos falando sobre essa questão, né, da relação, da lealdade, da segunda chance, aquelas coisas. E também veio a história de um outro livro seu, que a minha esposa tem... É a senha do meu celular. E você? Eu sei que ela tem. A Beatriz tem a senha do seu celular. Tem uma e dela, você? tanto faz. Tem a senha dela? Tanto faz. O celular é um celular. Celular não é a tua vida. A gente tem uma ideia de que celular é a nossa vida. Eu tenho uma ideia, eu tenho equivocado. Pra mim, eu acho que o celular tem um pouco da história, da personalidade. Da onde? Da onde? Das mentiras, das verdades, todas. Que ele se põe... Mas se tu tá mentindo pra relação, por que tu tá numa relação? Não, pois é, aí é outra história. Mas assim, eu digo isso com casos... Não, mas se tu tá mentindo, não é pra ficar numa relação. A gente não entra numa relação pra mentir. A minha esposa pode pegar meu celular, que vai ser o mesmo jeito que eu converso com ela. Eu digo isso não de que a gente vê no dia a dia. Você já deve ter visto isso. Nossa equipe aqui, a Camila, o Wagner... Toda hora tem uma história de um relacionamento que acabou porque alguém gincana da infelicidade. O que acontece? Que no celular por que o casamento acaba? O casamento acaba antes, porque você, das duas, uma, não quer dar o celular. Não quer mostrar o teu celular pro outro. Porque você vive falando mal do seu parceiro ou da sua parceira. Ok. Se você vive falando mal, você está cavando a cova para os dois, não somente para um. Porque a família e os amigos vão criar indisposição com a sua companhia porque você só falou mal. Tanto que em algumas reconciliações a volta é difícil porque você falou só mal daquela companhia. Nunca comentou o que acontecia de bom. A gente tem uma espécie de facilidade de falar o que deu errado e uma dificuldade de falar o que dá certo. Quando a gente está feliz, a gente não comenta para os amigos. Quando a gente está triste, a gente exorciza tudo o que aconteceu para os amigos. É injusto essa balança, é injusta a balança. Por quê? Que mania é essa de querer diminuir aquela pessoa que amamos? Que mania? Isso não é uma quebra de lealdade? É uma quebra de lealdade. Você está dizendo que o seu marido, a sua esposa, é a pior pessoa do universo. Como se fosse vítima da relação. É uma quebra de lealdade. E quando acontecem histórias que a pessoa não quer se expor e tem a desculpa, você não vai ter a senha do meu celular porque é a minha privacidade. É a privacidade. Acho que a pessoa pode ficar solteira. Pode ter privacidade, mas fica solteira. Fica solteira, tem toda a privacidade. Ninguém vai mexer no teu celular solteira. Ninguém vai mexer no teu celular solteiro. Não case!
Você não quer partilhar fantasias, não quer partilhar memória, não quer partilhar contatos. É importante, até na ordem prática, a Beatriz ter a senha do meu celular. Vá lá que aconteceu alguma coisa comigo. Eu tenho que ir para o hospital. Ela precisa avisar a família, avisar alguém, avisar o contato profissional. Não vai ter a senha. Eu vou fazer curta e grossa. Quem não passa a senha ou não disponibiliza a senha, está escondendo alguma coisa. Está escondendo, porque para mim o celular, assim, ó, a gente cuida do Vicente, eu e a Beatriz. A gente precisa ter, sabe, os contatos em comum. Não tem como. Vicente é seu filho. É uma vida em comum. Sabe, um sabe do outro. Agora, não, tem assim, ó, se eu quero desabafar alguma coisa para um amigo, vou desabafar, vou telefonar, vou me encontrar com ele. É isso. Ah, tá, mas tu tá numa relação abusiva, sai da relação. Essa é a pergunta. Sai da relação. Eu ia fazer essa pergunta. Porque há o caso que a pessoa, às vezes, não pode nem passar porque tem uma questão, talvez, aí de um ciúmes patológico. Mas aí não é o problema do celular, é o problema de tudo. Não é só do celular, vai ser qualquer coisa. Vai ser o laptop, vai ser a roupa. Sai dessa relação. Não é só o celular, o celular não vai proteger ela de nada. Porque assim, ó, a violência doméstica, quando ela acontece, ela só piora. Primeiro começa com a censura, depois começa com a fiscalização, depois já vem a violência da linguagem, depois a violência física. E depois que o marido bate na mulher, ele vai ameaçar a mulher. Se ela falar algo, vai acontecer o pior. É uma espiral do terror. Agora a gente estava falando... Assim, ó, por isso que eu falo, é importante ler os avisos. É importante dizer aquilo que se quer. É importante ser realmente didático, para não entrar em furada. Ninguém se torna uma outra coisa de uma hora para outra. Porque é aquela velha história, a fulano de tal tem dedo podre, eu tenho dedo podre. Não é. Eu acho que não é questão do dedo podre, é isso dessa relação que você falou. Se a pessoa é avarenta desde o princípio, se não quer pagar jantar, não quer pagar almoço, não acredite que vai mudar. Né? Que vai mudar depois do relacionamento. Casamento não muda nada, só piora. Não muda nada casamento. Eu nunca vi um casamento, alguém se transformar em algo que era em outra pessoa. Não acontece isso. Tu pode moderar, tu pode adaptar, tu pode ajustar, mas mudar, não. Ah, se a outra pessoa não falava seus sentimentos, era grosseira, só tende a piorar. Não fique com ela. Até entre nós aqui, eu já sei até a chamada do programa dele. O casamento só piora. Eu não tô querendo fazer apologia, não. A gente já foi casado. Não é. Não é o casamento só piora os defeitos. Sim. Eu sou favorável ao casamento, eu amo casamento. Casamento eu acho, pra mim, um luxo. É uma grandeza. Mas é pra quem tem sabedoria, pra quem sabe. Não, assim, a intimidade, o sexo é melhor no casamento. O sexo com confiança tem outra intensidade. A gente tá com o tempo passando rápido e eu queria comentar também sobre... Ela não acredita em casamento. Eu começo a elogiar o casamento, ela começa a ficar chateada. Não, eu mudo de assunto. Não. Ela odeia casamento. Não, você lembra do início? O que ela veio falar comigo se ela odeia casamento? Aqui, olha só, a gente tá falando da intimidade, quer dizer, você é o entrevistado. Não, mas assim, ó... Eu sei como jornalista. Mas a Beatriz sabe meus pontos fracos. E sabe me dá prazer? Um estalo. Isso é intimidade que só o casamento tem. Eu acho ela me que lê, entendeu? Ela me escreve. É uma diferença, sabe? A gente não precisa se esconder. Eu posso ser sincero. Na medida que tu tá solteiro, tu vai seduzir é mentir. Só que é agradar. Agradar é não falar a verdade. Casamento tem uma sinceridade absurda, uma magia da simplicidade. Você fica feliz em ficar no sofá. Você fica feliz em fazer uma comida juntos. Você fica feliz com pequenas coisas. A gente tem um cobertor do sofá, aquele cobertor velho.
herança da avó. Isso é a melhor coisa que pode haver numa intimidade. Ah, olha, eu tô começando a mudar de opinião, porque essa é a defesa mais bonita de casamento. Mas Não é uma questão de defesa, é uma questão de posicionamento do casamento. Eu sei exatamente o jeito que elas deixam todas as coisas. E Eu vai sei ter o chinelo dela, onde que ela vai deixar. E não adianta eu tirar o chinelo dali, que vai ficar ali sempre. Ela tem a mania de abrir as portas, eu fecho as portas. São complementares. Eu acho que tinha que ter no casamento uma espécie de disputa. Uma disputa com os casais. Por quê? Os casais se completam entre si. Se tivesse, por exemplo, no nosso casamento, alguém para estacionar o carro, a minha esposa. Ela estaciona o carro perfeitamente. Muito melhor do que eu. Ah, se tivesse que cozinhar, poderia ser, eu poderia ser o voluntário. Se tivesse que dançar, a Beatriz dança muito bem. Se tivesse que fazer um esporte, eu adoro. Eu não preciso estacionar bem o carro porque ela estaciona bem o carro. Eu me sinto representado por ela. Aí tem uma coisa que é o mais importante, que só de estar escutando aqui, eu percebo, você fala que o amor você vai construindo, mas no seu caso da Beatriz, porque a gente já teve contato antes, até num evento a gente falou rapidamente sobre isso, lá com o Zé Eduardo da Conceito, no Minas Tênis, né, naquele encontros literários. Sim, muito bacana. Dele, muito bacana. Você e a Beatriz são um casal, vocês dois são apaixonados, vocês têm amor. Como que, eu não vou entrar no mérito da questão como que foi construído esse amor, mas até a forma de você falar dela... Não deixar pra depois. É o amor. É não deixar pra depois. Aí é assim, um casamento bacana. Eu tô com um pensamento, eu tenho uma dúvida, eu falo a minha dúvida. E Eu não comunico a minha escolha, eu não escolho sem ela. Eu tô com uma dúvida. Não, eu não fico tentando resolver um problema pra comunicar pra ela que eu resolvi o problema. Não, eu tô com um problema, eu penso, o que você acha disso? Mas você lembra daquele esforço que a gente estava falando, do esforço de amar? Isso foi bacana, sabe por quê? Porque você, numa entrevista, você fala que no início com a Beatriz, inclusive vocês bloquearam o telefone um do outro. Então, só briga. Não foi paz e amor, como se diz. Mas até se conhecer, precisa brigar. A questão é, quem não quer brigar pra se conhecer, vai acabar brigando depois, porque vai descobrir que é um desconhecido dentro de casa. A gente precisa brigar no início. Não no meio. Não no fim. Porque está no fim de linha, e aí, E aí o que recomeçar acontece? é mais complicado. Eu acho que as pessoas, elas arrastam relacionamentos que não vão dar certo por vergonha, Tem muito disso. por constrangimento. Viram que entraram numa furada, viram que não escutaram os conselhos dos amigos, viram que não obedeceram à intuição. A intuição é importantíssima. Nossa, muito. A questão de ser intuitivo nesses momentos faz toda a diferença. Tu vai sair com alguém. Tu transa com essa pessoa. No caso do homem, tu transa com o homem. Tu vai pensar, não é legal o sexo. Tu vai pensar que o sexo vai melhorar? Não, vai melhorar. Tu já viu um caso de algum homem que uma melhora no coisa- segundo, ou no terceiro, no quarto encontro? Isso não acontece. Assim, a mulher, ela pode melhorar. Você Mas- acha? a- Mas eu acho que tem a química aí. Não, Se não. não bateu a química... Não, a mulher pode não sei melhorar. se O vai homem, pra frente. não é que vai transar, ele dá tudo que tem. E por que você acha que a mulher não dá? Não, Não porque a mulher, ela trabalha no mistério, ela trabalha na penumbra. A mulher são várias mulheres. Uma mulher são várias mulheres. O homem não O homem é consegue o ser único vários. homem. Porque mulher às vezes gostaria, quem sabe, desse homem pudesse ser vários, né? Não ia ser ruim, não. Não, o homem é tipo Espírito Santo, o Estado, não a pomba. Espírito Santo, Estado. Só tem um único clima. A mulher não. A mulher é como se fosse Rio Grande do Sul, são 4 estações. Fabrício, é uma história de vida, de trajetória, e por mim a gente ficava aqui e eu não ia embora, não. Mas a gente tem tempo para cumprir. Te agradeço demais, obrigada Que isso, uma honra, pelo uma esse alegria mesmo. ensinamento, viu? E eu sei que muita gente está muito feliz. Agradeço demais. Tá Sei que- solteira? Gente, Tá solteira, né? eu tô solteira.
Ela tá solteira e desencantada com o casamento. Ai, que maldição. Olha, eu vou dizer, engraçado, eu estava tentando te falar isso porque... Solteira, imagina que terror que é ela. Aqui, a entrevista, eu estou sendo entrevistada e eu te confesso que é muito mais confortável entrevistar do que ser entrevistador, do que ser entrevistada, desculpa. Eu fiquei, assim, sem chão, mas eu acho que é a realidade. A gente tem que aprender a falar da gente também. A gente pode ficar sem chão, desde que tenha alguém nos segurando no alto. Isso eu tenho, graças a Deus. Então pode ficar sem chão. Isso e tudo. Mas sabe o que Mas é? acredite no amor. Agradecer Olha, é uma... o que a gente tem que passar com determinados entrevistados, mas eu faço de coração aberto aos vezes e para todos vocês, homens, mulheres, pessoas que amam, pessoas que acreditam no amor, o meu agradecimento, o agradecimento também para esse casal lindo que está acompanhando a gente, e são dois lindos e são dois apaixonados. Espero que todos vocês também encontrem esse equilíbrio aqui entre a Beatriz e o Fabrício, a Camila e o Wagner, e eu tô aí, né, como se diz, na pista. Vamos esperar alguns meses. Vamos esperar. Gente, um beijo, até o próximo programa. Obrigado por nos acompanhar. Até lá.